Agora, o Thiago Berraich falou há pouco, compartilhou com a gente, que por muitos anos, trabalhando como repórter, cobriu o Palácio dos Bandeirantes, sede do governo estadual aqui de São Paulo. Naturalmente, a Jovem Pan sempre teve esse caráter de fiscalizar o poder público. Essa é uma vertente importante do trabalho, sobretudo da Rádio Jovem Pan. E, por conta disso, a gente quer compartilhar também com o nosso público um trecho daquele programa especial que foi feito com o Newton Travesso. 2 diretores em cena. A produção separou mais um trecho que eles relembram um grande sucesso da televisão, Quem Tem Medo da Verdade. Vamos acompanhar. Ela tem um programa que marcou muito na época. O programa era dirigido pelo Manga, Carlos Manga. Chamava-se Quem Tem Medo da Verdade. Tá lembrado? Tô lembrado, sim. Portanto, entre fracos e fortes, ricos e pobres, pretos e brancos, existem os que temem a verdade. Quem tem medo da verdade? Quem tem medo da verdade? Quem tem medo da verdade? E usavam duas feras para massacrar, para virar todo mundo de cabeça para baixo, que era o Silvio Luiz, o velho Silvio Luiz aí do futebol hoje em dia. Na época fazia isso, e Clécio Ribeiro, que tirava e punha os óculos, e punha os óculos. Mas houve um momento em que o Quem Tem Medo da Verdade chegou no seu auge, inclusive de repercussão, porque naquela época não tinha Ibope, não tinha nada, a gente sabia que as coisas estavam... nós mesmos. O Ibope existia, mas, sabe, o mesmo trambique de hoje, né? Mas eu lembro que a agressão em cima do Roberto Carlos, chegando a ponto de chorar no ar, foi um negócio... Invadiram a vida dele, né? De uma forma violenta do que aconteceu na realidade quando ele era criança, quando ele era jovem, e o estágio em que ele se encontrava naquela época. É isso mesmo. Foi barra pesada. Quem Tem Medo da Verdade era duro, hein? Lembra? Não, é que pegava muito pesado, né? Isso aí. Roberto Carlos, o cara passou apertado lá na mão do Manga e como era mesmo? O R7. O R7, Que era uma figura estranha, escondida, que ninguém sabia quem era, só entrava a voz dele. Exatamente. Mas é que pegaram muito pesado no Roberto. O começo não, foi uma coisinha meio Vanderleia, namoro, Erasmo, e a coisa, vamos ver? Que a coisa chama aí, pra você não falar que eu tô te cortando. Não. Chama você aí. Um momento de silêncio, porque vocês vão ver como a coisa pegou pesado para valer. Roberto Carlos, você realmente vai dizer a verdade? Vou, claro. Qual dos dois se apaixonou primeiro pela Vanderleia? Você ou Erasmo Carlos? Olha aí, eu acho que não houve assim paixão de nenhum dos dois pela Vanderleia, não. O Erasmo talvez tenha se interessado pela Vanderleia porque ele veio conhecê-la depois. Eu conheci a Vanderleia na CBS, o Erasmo talvez tenha vindo conhecer a Vanderleia já um pouquinho de tempo depois. Talvez ele tenha tido um flerte com ela, mas nada de paixão, essas coisas, não, que é isso, nada disso. De minha parte, não. E do Erasmo também, eu acho que foi apenas um flerte que ele teve com a Vanderleia. Robertão, hein? Lembra a Vanderleia? A Vanderleia era uma máquina, hein? Nossa. Parava o auditório. Nossa, mas era uma loucura. O Robertão falou que não tem nada a ver. Mais o Erasmo, né? O Erasmo. Não, mas aí de qualquer jeito... O Erasmo ficava sentado à beira do caminho. Mas de qualquer jeito aí, os três eram companheiros incríveis e os três levavam o programa de uma forma, com uma juventude inacreditável. Mas de qualquer jeito, esse programa, ele foi crescendo. E eu tenho certeza e uma lembrança de que foi muito pesado a forma que eles... Foi até quase uma agressão em cima do Roberto Carlos. Mas teve... É claro, o programa sobrevivia de grandes personalidades. Eu lembro, como se fosse até hoje, do Grande Otelo. O Grande Otelo passou 60% do programa chorando, porque eles não acreditavam o que estavam fazendo com ele.
Mas as pessoas aceitavam a participar do programa. Aí como é que faz? Às vezes o público pensa que é tudo combinado e tal, mas não. Justamente a parte forte do programa é essa, é fazer de verdade mesmo as perguntas e nada de estar ensaiado e saber que vai fazer, né? Não, e não tinha VT para editar, não tinha nada, o programa era ao vivo. A defesa dele por Silvio Santos. Vamos dar uma ouvida. Silvio Santos, capricha! Todos nós conhecemos a vida de Roberto Carlos. Os jornais, as revistas, diariamente comentam sobre o homem e comentam sobre o artista. Roberto Carlos dizia em sua sala, momentos antes de ser inquirido, que fez questão de vir, porque como artista, ele nada tinha a esconder. E como homem, sua vida era um livro aberto. As acusações, sinceramente falando, são acusações muito frágeis. Ora, desde quando a roupa, desde quando os colares, desde quando os anéis desmasculinizam o homem? Roberto Carlos não pode ser acusado, não pode ser culpado. Tenho certeza que vocês que têm consciência, vocês vão absolver Roberto Carlos por unanimidade. O júri não é perfeito, o júri erra. Mas se um dos jurados errar hoje, este erro será imperdoável. E eu nem vou aguardar o pronunciamento de vocês. Eu vou embora, deixar o estúdio tranquilo, absolutamente tranquilo, porque eu tenho certeza que Roberto Carlos será absolvido por 7-0. Silvio defendeu bem o Robertão, hein? Nossa, mas com uma facilidade para se expressar. Essa defesa que o Silvio Santos fez, eu acho que o Largo de São Francisco tem que reverenciar, porque é um advogado de primeira grandeza. Mas também é o Silvio Santos, né? Bom, mas de qualquer jeito. Agora, o júri também tinha uma participação violenta, que levava a sério e que brigava para valer. Você lembra de quem é? Lembro. Alique Costakis. Absolvido completamente, inocente. E Ademar Ferreira da Silva. Tricampeão mundial de salto. Eu absolvo. Por quê, Ademar? Eu inocento porque se houve responsabilidade, ele foi um irresponsável fruto das irresponsabilidades. Essa é a manifestação do júri em cima do Roberto Carlos. Um momento que foi de grande expectativa, porque o Roberto foi cruelmente massacrado. Lembro. Bom, aí mais um exemplo, né, dessa conversa histórica que Tuta e Newton Travesso tinham diariamente aqui na Jovem Pan. E era interessante, viu, Daniel? A gente vê o bastidor disso, porque os dois entravam, você viu os dois andando. Sim. E o Reginaldo Lopes, nosso sonoplasta, ia atrás, junto, carregando os papéis que eles iam dar uma olhada, algum apontamento, mas assim, não tinha roteiro nenhum, eles iam falando, né? Mas só onde talvez entraria uma música e tal. Então eles não combinavam nada, era tudo na hora. Você viu os dois entrando no estúdio, aí os dois saíam rindo, contando as histórias. Isso fazia muito bem para eles, né? Os dois relembrando os tempos da Record. Só que é bom lembrar também quantos ensinamentos nós tivemos aqui com a dupla. Já orientando a televisão, o próprio Newton, um mestre na direção da TV, olha, quando o Daniel Canhato estiver aqui falando, você olha um pouquinho para ele, não fica só olhando para a câmera, exatamente, né? Quantos ensinamentos que a gente carrega para a nossa vida. E vocês dois, Flávio e Vanderlei, que já vinham de televisão, já tinham muito mais experiência do que nós na televisão, mas claro que sempre ajudou muito e a gente aprendeu muito, né? Vanderlei. Sem dúvida. Para nós, foi um ensinamento diário. Eu ainda brinquei aqui ao longo do programa, nós tínhamos 2 paletós, quando tudo começou, Jovem Pan Online, um era bege, o outro era cinza, e a gente ia fazendo um rodízio. Foi o início, né? Foi no 20º andar, onde nós estamos hoje brilhantemente instalados. Era um estúdio simples, mas foi absolutamente inovador. Tanto é que quando começou a chegar a concorrência, estávamos, o Grupo Jovem Pan, 10 anos à frente. Já se transmitia daquela maneira. E aí fomos pegando o jogo, todo mundo. Quem não trabalhava em televisão, aprendeu o jogo. Quem trabalhava, trouxe experiências. Enfim, foi muito bom.
Pois é, e o Flávio que passou pelas 2 emissoras de TV, claro que além do rádio, um trabalho muito consistente, né, Flávio? E com certeza, se você tiver que elencar os ensinamentos e aquilo que você carregou dessa experiência com o seu tuta, certamente isso ajudou muito na sua vida profissional, não? Daniel, eu tenho 50 anos de carreira. Trabalhei 10 anos na TV Record, o seu tuta já não estava mais lá, mas era todo aquele histórico dele, as pessoas que trabalharam com ele, que o ensinaram, inclusive o próprio Newton trabalhou um pouquinho lá. E depois eu trabalhei aqui, o próprio Silvio Luiz, né, que era também um súdito do seu tuta, né, aprendeu muito com ele, me ensinou muito. E depois eu vim para cá e faço 34 anos de Jovem Pan. Então eu tenho 50 anos de carreira, dos quais 44 convivendo, 34, o seu tuta dessa parte final não, mas 34 anos aqui na Jovem Pan e 10 anos na Record. 44 trabalhando diretamente com a família Carvalho. Só posso dizer uma coisa, gratidão. Eu só posso dizer que eu fui muito beneficiado pela sorte. Eu tive muita felicidade, eu dei muita sorte. Eu estava no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, dispostas a me ensinar. E esse aprendizado a gente tem todos os dias, gratidão imensa ao seu tuta. E até por aquilo que eu acredito, quando as pessoas morrem, para onde elas vão? Eu acho que elas continuam em algum outro patamar, em algum outro local. E a única coisa que a pessoa leva naquele momento é o bem que ela fez aqui, para pessoas. Bom, vocês colocaram em vários depoimentos. Some-se ao meu e quando falo de mim, eu falo da minha família, que são famílias. Né? Você não é uma pessoa só. Vanderlei, famílias, eu, seu tuta. Eu nunca tive um dia de atraso de salário, o que isso significa muito para uma família. O Domingos entrou aí, uma pessoa que fazia outro tipo de trabalho, mas todos foram unânimes. Você nunca ter um dia de salário atrasado, você ter um ambiente maravilhoso para trabalhar. Ou seja, eu fui muito beneficiado pela sorte. Então eu tenho muita gratidão. Seu tuta, com certeza, dentro daquilo que eu acredito, já está lá em cima. Já é mais uma estrela, já foi recebido de braços abertos, porque o bem que a gente faz é a nossa maior moeda. E essa moeda do seu tuta tem de sobra pelo bem que ele fez para tanta gente. Então, minha gratidão enorme e eterna ao seu tuta.